Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária municipal de Educação e Cultura, Ângela Brito, e o secretário de Administração, Jardel de Mato, são os nossos entrevistados do dia, para a gente falar sobre essa questão desse decreto, né, gente? Porque nesta semana, a Prefeitura de Três Lagoas, ela publicou um decreto que regulamenta a concessão de faltas abonadas aos servidores municipais. E este decreto tem gerado muita polêmica. É por isso que nós convidamos os secretários para estarem aqui para explicar para a gente o porquê deste decreto. Bom dia, secretária, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, para esclarecer a nossa população que vem ocorrendo. Bom dia, secretário, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Obrigado também, pela oportunidade de estar falando, com a população de Três Lagoas a respeito das decisões, que a Prefeitura vem tomando. Bom, que agora, na verdade, é Secretaria de Administração, né? Secretaria de Administração mudou o nome, né? Secretaria Exato. de Gestão, né? Isso, Secretaria de Gestão e Inovação. Bom, então vamos falar deste decreto, porque esse decreto ele é assinado pelo senhor ou pela secretária? Na realidade, os decretos são assinados pelo prefeito, Mas não sei se você está perguntando a motivação do decreto, É importante a gente tornar lá para dezembro, Quando o doutor Cassiano ainda não era prefeito, E recebeu o relatório da Comissão de Transição, dizendo que a Prefeitura estava com o índice da folha em 53,78%, próximo dos 54%, E quando a gente sabe, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quando você atinge esse índice de 54%, você está incorrendo em crime, Então, várias obras, por exemplo, da Prefeitura poderiam ter sido barradas, se porventura esse índice alcançasse 54%. Então, o prefeito recebeu uma prefeitura inchada, Tanto é que antes do Natal, com algumas semanas antes do Natal, ele anunciou, vocês devem se recordar, obviamente, não era uma vontade do Dr. Cassiano, anunciou a exoneração de 1.800 pessoas, que estavam na prefeitura justamente para poder diminuir esse índice. Em fevereiro foi publicado o novo índice, Então, isso lá em dezembro. E aí, em fevereiro, foi publicado o novo índice. O índice ainda ficou acima, do limite. Ficou em 51,73, se não me engano. E com isso, também impede a administração de diversas ações relacionadas à folha. Entre elas, por exemplo, pagamento de hora extra, contratação de... criação de novos cargos. Uma porção de limitações que a lei impõe ao gestor, que ele fica, de certa maneira, impossibilitado, de realizar algumas questões. Então, diante de todo esse cenário, a gente tem tomado medidas para que, no próximo quadrimestre, quando publicar o novo índice, a gente tenha um índice saudável que permita, o reajuste dos salários de todos os servidores, que permita, obviamente a gente não sabe qual que vai ser esse índice ainda, então a gente tem uma expectativa de que esses índices melhoram, então é realmente gestão com base naquilo que a gente recebeu. E esse decreto, ele impacta no quê nessa redução da folha? Quando você... Esse decreto da falta abonada, só para contextualizar também a questão da falta abonada, na Lei 2120, que é do servidor público, ela estabelece que a administração pode conceder ao servidor até 5 dias de falta abonada. Então, por exemplo, se o servidor precisar se ausentar para alguma atividade, alguma emergência, alguma necessidade que porventura não estava prevista, qualquer outra questão, a administração pode conceder isso para o servidor. E o decreto, ele regulamenta isso, expande, inclusive, o decreto é extremamente positivo, na realidade, Se você observar, fazer a leitura do decreto, comparado com o anterior, antes o decreto anterior, você não poderia, por exemplo, tirar essas faltas abonadas de maneira consecutiva, O decreto atual, publicado, ele permite que o servidor possa tirar, de repente, veja uma situação hipotética, Ana, que pode acontecer. Um familiar meu falece lá no estado do Amazonas. Imagina, olha o tempo de deslocamento para você ir até lá, poder participar dessas atividades relacionadas ao velório desse seu familiar. Então, a falta abonada vem para isso, Então, a gente melhorou isso, possibilitando essa questão da consecutividade. Então, você pode tirar seus 5 dias de falta abonada. Você pode tirar antes e depois de feriados, desde que, e esse é o objetivo principal, extremamente organizado e planejado com a chefia imediata.
para que o serviço não deixe de acontecer, para que a gente não deixe de prestar o serviço ao público, né? Algumas categorias, né, alguns profissionais, quando acontece a substituição, pode acontecer a necessidade de ter que contratar ou ter que onerar mais ainda a folha com um substituto, né? Nesse caso, por conta do índice, né, que a gente precisa chegar num número adequado da lei de responsabilidade fiscal, a gente precisou tomar essa medida. E é justamente isso que tem gerado a maior polêmica, né? Principalmente para a área da educação, que muitos professores têm questionado, porque eles têm direito a 5 dias e eles colocam um substituto. E esse substituto eles recebem. E como que vai fazer, secretária? Como que vai pagar? Não vai pagar esse substituto? Não, o que a gente, a partir de hoje, Ana, a gente fez uns estudos na secretaria, e é isso que desde o começo a gente tem dito, de regular, né, de tal modo que a gente não prejudique nem os alunos, né, também, e nem os professores percam esse benefício, né? Porque não é um direito ainda, ele é um benefício, ele é uma concessão. E deste modo, eu só não quero adiantar algumas coisas aqui, porque a gente tem um tratado com os nossos gestores de quando a gente vai publicar uma portaria, né? Algo que vai regular alguma coisa, a gente sempre discutir com eles primeiro. Então, hoje à tarde, 13h30, né, a gente tem essa reunião com os nossos gestores, mas a gente está apresentando algumas possibilidades, né? Até que, porque o decreto, ele é claro também, até que a gente saia desse período, né, de folha que está além do índice. Depois retorna, né, normalmente, entendeu? As substituições. É esse período, 3 meses. Porque é justamente isso, secretário, que pediram para perguntar para a senhora, né? Como que será essa organização da falta abonada para os professores? Os alunos serão dispensados porque não pode se pagar o substituto? Isso, e eles vão gostar do que a gente está regulando, né? De forma nenhuma a gente pode ficar dispensando alunos também, né? Então a gente pensou, inclusive ontem nós estávamos em Campo Grande, né, Jardel? Sim. E aí até voltamos antes, ontem eu saí da secretaria às quase 8 horas, né, junto com a minha equipe, para a gente pensar em várias possibilidades, e hoje a gente vai apresentar essas possibilidades, sem prejuízo, né, na realidade, né, não vai haver nesse período pagamento da substituição, né, mas nós encontramos alguns meios que a gente possa organizar, né, e regular as faltas abonadas de tal modo que ninguém tenha prejuízo. Ou seja, o profissional, no caso o professor e os demais servidores, vão continuar tendo direito a essa falta abonada e ao mesmo tempo os alunos não ficarão prejudicados no caso da educação. Exatamente. E para os demais servidores de um modo geral? Também permanece, a mesma coisa. Exato. E é interessante, né, que no próprio decreto, cada secretaria vai regular a sua secretaria, porque são especificidades diferentes, né? A nossa, ela tem esse apelo maior, porque ela é a maior, né? Nós temos aí 2.000 e poucos servidores, né, na Secretaria de Educação. É 50% da prefeitura, praticamente, né? Então, tem esse impacto maior. Mas as outras secretarias, saúde, assistência, também tem esses problemas, né? E muito tem se colocado, pelo menos a gente tem acompanhado nas redes sociais, as pessoas colocam, nossa, mas os servidores estão perdendo tantos direitos, os professores, por exemplo, né, nesse início de gestão, por mais que o prefeito tenha falado, olha, precisa organizar a casa. No caso, os professores mesmo, até me questionaram, por que os professores não têm direito ao vale alimentação? Por que os demais profissionais têm direito? Não seria ideal, se, por exemplo, para reduzir esse número de atestado, porque é muito grande, inclusive, o número de profissionais que têm apresentado atestados. Para se evitar essa quantidade de atestado, por que não oferecer o vale alimentação para aqueles que não faltam? Tem essa possibilidade? Olha, Ana, questão de ser professor ou outro servidor de outra carreira, nenhuma das medidas está olhando para essa ou para aquela carreira, né?
Todas essas medidas olham para o funcionalismo público como um todo. Para você ter uma ideia, Ana, a luta, né, a demanda por parte dos sindicatos de reajuste é de todos os servidores, né? Então a gente tem os maiores sindicatos, são o Sinted, a gente tem o SSPM, e nenhum, isso é importante a gente frisar, nenhum servidor até hoje recebeu o reajuste do salário, justamente por conta do índice da folha. E isso a gente já viu, o Dr. Cassiano já havia, pra você ter uma ideia, antes mesmo de fazer o anúncio com relação às relações, ele já havia sentado lá em dezembro, né, com os representantes dos sindicatos explicando. E foi totalmente compreendido, justamente porque a lei te impede de diversas coisas, como eu já havia dito. Enfim, essa questão do Vale Alimentação é um outro ponto importante, e até obrigado por ter perguntado, é que o Vale Alimentação, de acordo com a lei municipal, ele veda expressamente a concessão do Vale de Alimentação para as carreiras da educação, né? As carreiras, tirando os técnicos, né, da educação, esses recebem o Vale. Inclusive, a maioria deles passou de receber, e aí eu estou falando do servidor técnico da educação, né? Ele deixou de receber o administrativo, ele recebia R$180, ele passou a receber R$500. A gente unificou, antes na prefeitura eram 6 faixas de Vale Alimentação. Então você imagina essa distorção, sendo que a gente paga o mesmo preço. E por que os professores não têm direito? Pela lei. A lei veda expressamente que os professores... Lei municipal? Lei municipal. E você sabe, né? O executivo, o gestor, ele só pode fazer o que está na legislação. Então, a lei, ela veda que seja concedido Vale Alimentação. Não foi o prefeito que disse, eu não vou dar Vale Alimentação. Não, muito pelo contrário, está na legislação. Mas tem uma lei municipal também, já vou até entrar nessa questão, até porque tem se falado muito dessa questão da carga horária, porque hoje o município paga um piso para 20 horas semanais. E até conversando com o pessoal do sindicato, eles falaram, olha, a prefeitura até está analisando essa possibilidade de repente, não pagar mais esse piso para 20 horas, mas isso está previsto em lei municipal. Mas a lei nacional fala diferente, mas está em lei municipal. Exato. A lei aí, profissionais... das 20 horas, isso. Mas hoje Três Lagoas paga. Então, mas existe a possibilidade de não pagar caso não se reduza essa folha? Não foi cogitado nada até esse momento. Isso nenhum momento foi cogitado. Exato. Isso não teve na mesa em nenhum momento. Nenhum momento. Para poder conceder esse reajuste que eles estão pleiteando, acho que de 13% lá, não vai precisar mexer na questão da lei do piso? Essa lei já está vigente. Porque ela já está vigente e a carreira já está aí. Essas 20 horas, elas já foram conquistadas. Então, todas as vezes da atualização do piso, obviamente que vai até aumentando, né? Mas a lei nacional fala que é para 40, né? Mas tem uma lei municipal que fala que é para 20. São poucos municípios que têm essa prerrogativa, né? Me parece que é o Estado, não sei se o Estado alcançou, Campo Grande e Três Lagoas, do nosso Estado. Tá, então, mas não existe essa possibilidade de mexer nessa questão para conceder esse reajuste que eles estão pleiteando, não? O reajuste de 13%, inclusive, é uma soma, né? De 6,49, 13 alguma coisa, mas 6,49 com relação a isso que você comentou, dessa diferença de 40 e 20, e de mais os 6 e alguma coisa, 5 e pouco de... 6 e pouquinho da atualização do piso neste ano. Então, essa soma é esse 13%. Se o índice permitir, né, a gente pode modular isso, obviamente, né? A gente deve reajustar em maio. Bom, e até aproveitando, secretário, me pediram para perguntar também a respeito quando que vai ter a nova chamada do artigo 100, pois ainda tem salas de aula sem professor. Na mesma época do ano passado, os mesmos professores já haviam sido contratados pelo artigo 100. O que está acontecendo o ano passado ainda demorou mais. A gente tem muito isso metrificado. O que acontece? E até o Ministério Público questiona a gente também sobre isso. Quando a gente faz o chamamento, e agora é muito interessante colocar que o doutor Cassiano, né, e junto com o Jardel, a gente vem chamando aquele quantitativo que nós precisamos e já deixamos um quantitativo suplente, que a gente liga para estes professores, fiquem atentos, porque nós já vamos chamar vocês também, até para a gente saber quem está aqui, quem tem interesse, quem não tem, para a gente já ter uma medida, né, de quantos a gente tem que chamar. Porque quando a gente chama, nem todos comparecem. Então, você fica
fazendo nova listagem, entendeu? Então, nós não paramos até agora, e eu quero até, na frente do Jardel, parabenizar, porque a gente encaminha a convocação, né? Porque a gente só pode encaminhar depois que a gente lotar esse grupo que for chamados. E é rapidinho, em 2 dias a gente já está chamando de novo, né? Então, ainda está em processo. Essa semana mesmo a gente encaminha de novo, né? E a semana que vem a gente está chamando de novo. Porque também para o município não é interessante, né? Por quê? Porque senão você tem que pagar as horas excedentes. E as horas excedentes, ela é muito maior do que o professor que está entrando agora. Você entendeu? Está faltando professores ainda hoje? Eu acredito que tiveram outros concursos, né? Nós tivemos no último concurso, Ana, muita gente de fora. Não sei se você se recorda disso, né? Então, estas pessoas, eles geralmente não vêm para o artigo 100, porque eles sabem que o artigo 100, no final do ano, ele é interrompido, né? Então, eles só vêm quando a gente chama realmente do concurso, certo, né? Já respondeu aí a pergunta, inclusive, da Cris. O Lucas está perguntando justamente isso, né? O que muda do parágrafo para os professores? E a lei municipal dos professores não receber o vale alimentação, o secretário já explicou também. O Antônio Carlos Modesto, do sindicato lá, da diretoria do Sindicato dos Servidores, ele pergunta: bom dia, Ana Cristina, especificamente para os cargos de plantonistas da UPA e SAMU. Por exemplo, como vão organizar para que possam usufruir de prerrogativa da falta abonada também? Isso, a gente teve reunido ontem, antes de ontem, já com os coordenadores da UPA e do SAMU, explicando, né, formas de conceder essa questão da falta abonada para os plantonistas sem que prejudicasse a folha, né? Uhum. Então, veja, Ana, a falta ela tem uma necessidade de solicitação anterior, né? Então, isso permite que o gestor se organize de maneira a encontrar formas aí para poder permanecer atendendo a população sem que isso prejudique. Então, já hoje mesmo, 7h30, todos os representantes de cada secretaria, só para te explicar, dado o tamanho da nossa prefeitura, é um setor de RH, e todos os setores de RH se reúnem hoje para justamente ter mais informações com relação a isso, né? A essa questão da falta abonada, da aplicação, alternativas. Mas, de novo, né, não são todos os servidores da prefeitura que deixarão de usufruir essa concessão. Né? A maioria, vocês não temem, um protesto por parte dos servidores? Porque os da educação já estão falando em amanhã, e de preto, protestar. Muitos atestados estão sendo apresentados, sempre teve, mas a gente tem visto um aumento do número de atestados. Vocês não temem, assim, uma oposição por parte dos servidores, algo nesse sentido, uma certa rebelião? Bom, com relação à manifestação que você está comentando, que está agendada para amanhã, acredito que isso é natural, isso faz parte, né, do Estado Democrático de Direito, isso é legítimo. As pessoas, porventura, estão entendendo que algo está sendo tirado e não é isso, de novo, né? Elas têm pleno direito de se manifestar, a gente não se opõe a isso de maneira alguma, muito pelo contrário. O que a gente faz e fala e reforça é que a gente está aberto ao diálogo, como a gente está fazendo aqui, para explicar a razão dessas medidas, explicar por que essas coisas estão acontecendo e principalmente explicar para o cidadão que a gente está respeitando o recurso público, o dinheiro público. Né? Sobre essa questão dos atestados, vocês têm registrado aumenta? Porque eu fiquei até sabendo que teve funcionários aí agora pegando atestado 30, 40, e eu tenho acompanhado no Diário Oficial também, vários afastamentos. Mas antes não tinha nem falado da falta abonada. E eles já apresentaram. O absenteísmo o absenteísmo, ele é um problema, né, que a gente tem. Isso é uma discussão em nível nacional, né? Policiais, a saúde e a educação, né? Então, a gente sabe que são profissões muito pesadas, né? Muito... que retém e que detém também de um emocional muito bom, né? Então, existem, sim, essa questão do absenteísmo. Inclusive, também, a gente discute possibilidades, né, de como a gente agiria para diminuir
esse absenteísmo, né? Primeiro, cuidando da parte socioemocional, né? Dos servidores, que isso aí é muito importante. E também, de repente, até bonificar, sei lá, porque o ano passado nós batemos recorde de atestados e, em termos de recurso, foram quase 13 milhões. 13 milhões, 13 milhões que impactou, exatamente. Então, veja bem, antes já tinha falta abonada. Então, não é a falta abonada que... Então, a gente tem esses dados, né, Ana? É importante que a gente deixe claro, né? Eu sou uma militante da educação, quem conhece a minha trajetória sabe disso, né? Mas a gente precisa parar para discutir essas coisas. Exato. Né? Mas até falando sobre essa questão dos atestados, é até interessante realmente, porque a gente até divulgou recentemente, o Ministério Público abriu um inquérito contra a Prefeitura, para que a Prefeitura regularize a questão, por exemplo, dessa questão de atestados na UPA. Médicos, inclusive, apresentando atestados, gente. Só que eles não é que estavam doentes, que é um direito do trabalhador quando ele estava doente, mas é que eles não estavam no local de trabalho, estavam trabalhando em outro local. Então, é algo que precisa ser analisado realmente, né? Essa questão, porque a gente sabe, do ano passado, 13 milhões onerou, e aí, às vezes, você deixa lá o atendimento sem um profissional, né? Então, tem toda uma situação, mas não tem uma junta que analisa isso, uma equipe... para analisar esses atestados? Exatamente. Na gestão anterior, né, como a professora trouxe esse número, se não me engano, é da educação. Da educação, esses 13 milhões é só da educação. Então, o absenteísmo é realmente uma questão crônica. Essa investigação do Ministério Público, inclusive, Ana, ela se refere aos anos anteriores, né? Isso. Então, quando a gente assumiu, a gente já identificou esses problemas, né? Como você bem disse, se o servidor está doente, obviamente que ele pode solicitar esse afastamento. O problema é a má utilização disso, né? Então, você falou aí, alguns servidores que nem doentes estavam trabalhando no outro lugar e aí apresentaram atestado. Isso é crime, entendeu? Você está prestando serviço público, você tem que estar lá no seu local de trabalho. E acaba manchando a imagem daquele que realmente precisa, né? De uma categoria que... E veja, prejudica não só o funcionamento da UPA, no caso que você trouxe, mas principalmente a gente deixa de atender a população. Então, o servidor público, quando ele é investido no cargo, e aí, assim como a professora, eu também sou da área de educação, também milito pela educação, você sabe que eu venho da Universidade Federal, a gente tem que entender que a gente serve o público e tem que usar das coisas da maneira desses direitos. E o atestado médico é um direito, se você estar doente de maneira adequada. Então, isso é importante. E é realmente uma questão que a gente está tratando, né? Melhorando, inclusive, a estrutura. Quem que analisa esses atestados? Hoje a gente são tem... entregues? Os atestados são entregues no SESMIT, né? A gente instituiu, inclusive, regulamentou para o decreto a instituição de uma junta médica no SESMIT, né, para poder fazer a avaliação desses diversos atestados. Então, hoje, todo atestado que entra é apresentado no SESMIT, ele vai ser avaliado, né, por uma turma, né, de médicos que se chama junta médica, pelo menos 3 médicos aí, para poder avaliar esse atestado, para entender que, de fato, o servidor está com aquelas condições, enfim. Então, e antigamente isso não existia. Então, por isso, desses números alarmantes. Então, veja, é muita coisa que a gente está organizando, ajustando, para poder continuar prestando serviço da melhor qualidade possível. A gente sabe que toda medida, ela traz uma certa... desconforto, exatamente. Né? É claro que tem situações que precisam ser analisadas, como já foi em relação às gratificações, que voltaram, para quem realmente necessita, né, para algumas situações, mas isso se faz necessário fazer. Eu sempre falo, esse mapeamento, verificar, porque senão a folha de pagamento só vai para pagar, o orçamento só vai para pagar a folha. E, na verdade, a gente sabe que existem outras prioridades, né? A gente estava conversando com a professora Ângela, ela falou, já deu 13 milhões, a gente consegue construir 2 CIs. É muito dinheiro, né? Muita coisa. Sim, é o que ele falou, nós não estamos contra aqueles que realmente precisam, mas a gente sabe que existe malandragem em todo lugar, gente. E você tocou numa questão, Ana, que é muito importante. Sempre que a gente mexe numa estrutura, né, a gente cria esse desconforto, mas logo as pessoas perceberão que não estão perdendo nada,
né? Nós temos uma secretaria que é aberta ao diálogo, né? A gente gosta muito de dialogar, de conversar, né? Então, porque é na mesa que a gente resolve as coisas, Isso, não é? Exato. E é muito fora interessante, disso. porque os certeza. próprios sindicatos colocavam isso, né? Que outras gestões eram complicadas, que às vezes o prefeito bate na mesa e fala, não, é assim e acabou. Essa não, ainda tem, né, escuta. aberto, vocês têm conversado bastante com os representantes dos sindicatos, né? Exatamente. Mas, secretária, aproveitando aqui, a Patrícia Barbosa e outras pessoas também estão perguntando sobre a questão dos kits escolares. Ótimo, porque eu preciso Tem falar sobre muita gente perguntando sobre esses kits. O que aconteceu, secretária? Inclusive, eu vi escrito no movimento que os professores estão fazendo, né? Alguns professores, da falta de material na escola. Isso não procede, tá? Agora, a questão dos kits, o que aconteceu? Neste ano, a gente aderiu a uma ata do FNDE, que é do governo federal. Então, quando eles fazem a licitação, não é uma única empresa que ganha essa licitação, eles dividem em 3. Então, na educação, a gente tem, no município, a educação infantil, o Fundi 1, que é do 1º ao 5º, e o Fundi 2, do 6º ao 9º. Aqui em Três Lagoas, as empresas que ganharam a educação infantil e o Fundi 2 já entregaram os kits. E a que ganhou para o Fundi 1 não entregou ainda, né? Mas ainda estão no prazo de entrega, porque são 30 dias, que vence a semana que vem, né? Então, a gente está esperando isso para que a gente possa notificar e tomar as providências, porque até agora a gente não pode tomar as providências, né, por conta disso. É uma empresa... e a gente está até estranhando também, né? Por que não entregaram ainda? Porque nós já até adquirimos kits deles em outros anos, mas diz que a demanda nacional foi muito grande e eles não conseguiram entregar como os outros entregaram, né? E aí a gente está com essa deficiência. Porém, a Secretaria de Educação mandou para as escolas materiais para as crianças, caderno, lápis, o suficiente para que suporte esse período, né? E a gente não quer que os pais adquiram esses materiais, porque vão chegar daqui a pouquinho, né? E não está faltando nem material na escola, para trabalho, não existe isso. A única coisa que eu vi lá, porque eu li tudo que o pessoal está dizendo, de papel pardo. O papel pardo que nós tínhamos o ano passado, a gente redistribuiu, mas nós colocamos mais no Centro de Educação Infantil, que é onde mais usa, né? E do 1º ao 5º, as outras questões, por exemplo, sulfite, tem sulfite suficiente. Esse dia uma escola disse assim, que não tinha sulfite, o professor. Aí nós fomos olhar e foram 8 caixas para lá, né? Então, essas caixas têm... Eu não sei se são 10 resmas de 500, né? Sim. Então, não está batendo algumas coisas, né? Então, a gente quer dizer o seguinte, e fora isso também, o gestor, quando ele se organiza legal com a sua unidade, ele tem o recurso do PDDE. Então, ali, momentaneamente, ele pode estar adquirindo, né? Então, a grande maioria das nossas escolas tem esse recurso também. Então, são questões que... como sair a falta abonada, né, com essa questão da falta abonada, veio à tona as outras coisas. Então, de tudo que está sendo dito, a questão do kit é verdadeira, que ainda as crianças do Fundi 1 não receberam, tá? Mas a gente está aguardando a empresa, a gente acredita que até a semana que vem, né? Problema de licitação mesmo. De licitação mesmo. Tá? Certo. A Renata Amaral, inclusive, ela está perguntando, bom dia, a falta abonada deferida antes do decreto, como que fica? Observo do decreto anterior, mas ela já usufruiu? Ela só perguntou isso, bom dia, a falta abonada deferida antes do decreto, como que fica? Se ela tiver o direito a usufruir, ela já está observando o decreto anterior. Então permanece o direito dela de usufruir. Certo. A Daniele Santos, os uniformes das crianças também não chegaram? Os uniformes? Chegou o uniforme. Está dizendo uma peça foi entregue, um conjunto, e nós vamos entregar em julho mais 2 conjuntos. Como todo ano a gente faz. Porque entrega em 2 etapas, né? 2 etapas. Assim como o kit também, no meio do ano também. Outra etapa, né? Tá
Tá certo, eu quero agradecer os secretários, né, pela coragem de vir aqui explicar. É isso, gente, né? A gente sabe que tem problemas, pode ter falhas, Exato. enfim. Mas a prefeitura está de portas abertas também para ouvir os representantes. Hoje, Sim. provavelmente, vocês vão ter uma reunião para acabar de debater essa Isso. situação. E quem tiver dúvida, entre em contato com os Sim. seus sindicatos, com a própria prefeitura, Sim. com vocês secretários, Sim, né? com certeza. A gente tá aberto, né, ao diálogo, à conversa. E assim, com muito respeito, né, Ana? Porque uma coisa que a gente não pode perder é o respeito, principalmente quem está na educação, né? Em especial. Né? Então, essa escuta respeitosa, né? Esse diálogo, ele é necessário, né? Em qualquer processo. E todo processo, ele é falho, né? Pode haver falhas e a gente está aí para ouvir, né? E para melhorar aquilo que for possível melhorar nesse momento. Eu quero agradecer também ao secretário, né, de Gestão, agora Inovação, Jardel. Obrigada também. Fica à vontade para as suas considerações finais. A gente agradece, Ana, e reforça, né, esse nosso papel de diálogo, de construção coletiva, né, aí com todos os servidores, com a população de maneira geral. Então, a nossa secretaria permanece sempre e permanecerá, assim, de portas abertas para receber, né, todas as demandas, todas as necessidades dos nossos servidores. E eu aproveito a oportunidade, mudando um pouco do assunto, mas é um assunto extremamente importante, independentemente de carreira profissional, independentemente, né, da discussão que a gente teve hoje, para convidar, né, toda a população, as mulheres e os homens, a participar do Mês da Mulher, né, que é uma ação que a Prefeitura está desenvolvendo ao longo desse mês de março, inclusive, né, convidar aí a população para o dia 15 de março, sábado agora, a partir das 15 horas, a gente realizar uma caminhada pela paz, né, olhando para infelizmente, para esses números, né, crescentes que a gente já teve aí nesse ano 2024, fora os anos anteriores, com relação ao feminicídio, com relação à violência contra a mulher, né, da violência de todas as formas. A professora Ângela teve, né, recentemente lá numa audiência pública, segunda-feira, né, eu também estava lá presente. Que, aliás, foi excelente. Excelente, né? Muito boa. É uma pauta que a gente sempre tem que estar discutindo para que a gente consiga diminuir esses índices. Então, é extremamente importante. Então, faça esse convite, aproveitando essa oportunidade, para toda a população participar das ações. São várias ações, né, ao longo desse mês. Durante o mês, né? Em prol aí das mulheres. Obrigado. Perfeito. Nós que agradecemos, o espaço está sempre aberto, viu? Muito obrigada. Obrigada.